Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso, mais uma oportunidade de estarmos juntos. E antes de iniciar o nosso encontro, vamos fazer a nossa oração? Então convido você a rezar junto comigo. Senhor meu Deus, abençoa os meus estudos, abençoa a minha vida e a minha família. Que a tua sagrada presença possa sempre me levar para um bom caminho. Por isso eu te peço que abençoe todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, e assim sendo, eu me torne uma pessoa melhor. Com a vossa bênção, amém. Olá, meus quietinhos do nono ano, saudades de vocês. Seja muito bem-vindo à aula de religião e nosso encontro agora, nesse dia de hoje. E vamos juntos aprender nesse encontro sobre as 5 principais religiões, as 5 principais organizações religiosas. Nós vimos no nosso encontro passado algumas cerimônias fúnebres e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre cada uma delas, sobre cada uma dessas religiões, tá certo? Vamos logo entender primeiro o que é religião. Religião, é uma palavra em latim que vem do verbo relicare, ou seja, é uma ligação que eu tenho, o humano com o divino, o visível com o invisível, é a ligação que eu tenho com o meu transcendente, com aquele que está no ser superior, que está acima de tudo. Quando eu digo que tenho uma religião, eu estou afirmando que eu tenho uma crença em algo sagrado, em algo que é divino. Por isso que toda religião, ela precisa ter suas próprias características, precisa ter sua doutrina, seus ensinamentos, o seu líder que coordena, organiza as celebrações. Toda religião também tem que ter os seus adeptos, tem que professar a sua fé. Por isso, cada uma delas necessita de um respeito àquilo que é sagrado, tá certo? E nós vamos aprender um pouquinho, pelo menos dar uma pincelada nas 5 principais organizações religiosas. Nós vamos estudar hoje sobre judaísmo, budismo, islamismo, hinduísmo e, se possível, vamos também dar uma olhadinha nas tradições afrodescendentes, nas indígenas e, por fim, vamos finalizar com a nossa religião, que é o cristianismo, tá certo? Então, vocês vão assistir um pequeno vídeo, olhem direitinho, assistam até o final e depois nós vamos estudar sobre ele e vamos responder algumas questões, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esses grupos e quais são os top 5 maiores grandes grupos religiosos de hoje em dia. Começando com o 5º lugar, budismo. O budismo, que há quem diga que não se trata de uma religião, tem algo próximo de 380 milhões de seguidores no mundo todo. Essa doutrina é menos focada na questão divina do que a maior parte das outras que colocaremos nessa lista, e é mais focado em sua prática e comportamentos. Acredita-se que o budismo tenha sido originado na Índia, em meados do ano 600, tendo sido criado por Siddhartha Gautama. Siddhartha foi um jovem de origem aristocrática nascido no ano de 563, que se compadeceu das injustiças e sofrimento das pessoas de seu país. Ao longo de sua vida, passou por diversas situações e muitos ensinamentos até chegar na iluminação. E muito mais coisa, claro. Beleza, 4º lugar. Religião popular ou folclórica da China. Tá. Essa aqui é um pouquinho mais complicada de ser definida. Ainda que ela seja uma religião digna de nota e importante para o povo chinês em geral, é muito menos organizada do que as outras nessa lista. Inclusive, muita gente a confunde como uma fusão do confucionismo com o budismo e o taoísmo, mas a sua prática é bastante diversa das anteriores. O que acontece é que o conceito de religião, como separado do grande corpo da cultura, é novo para o povo chinês, tendo se originado durante o século XIX, quando cunharam o termo em mandarim, perdoem-me a pronúncia, Wangjiang. Essa religião tem uma prática variada e amplamente integrada nos hábitos chineses, sendo um credo sincretista e que abarca e incorpora outras religiões pequenas dentro de sua doutrina, que conta hoje com quase 400 milhões de seguidores. Bom, vamos para o 3º lugar, hinduísmo. Esta é, dentre as dispostas nessa lista e mais praticadas no mundo, a mais antiga. O hinduísmo tem tradições que remontam até 3.000 anos atrás, que foram sendo alteradas aos poucos durante a sua existência. Essa religião também não tem um fundador, ao menos não conhecido, e não segue uma organização centralizada. Muito embora
todos os hinduístas sigam os textos sagrados conhecidos como Vedas, diga-se passagem, alguns dos documentos escritos mais antigos da humanidade. E hoje, o hinduísmo conta com aproximadamente 900 mil seguidores. Gente, isso é muita gente. Mas beleza, vamos fazer um parênteses aqui antes de ir para o próximo lugar. O grupo dos ateus, agnósticos, seculares e indecisos, com seus 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, ficaria mais ou menos entre o terceiro e o segundo lugar. Mas, como essas não se tratam exatamente de religiões, elas não entram na lista. Então vamos lá para o segundo lugar, que é o islamismo. Bom, isso não deve ser surpresa para ninguém, afinal, é a religião que passa pelo maior processo de expansão hoje em dia. Existem coisa de 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos mundo afora. O islamismo compartilha, grosso modo, do mesmo ponto de partida dos credos judaico-cristãos, mas com um ponto de chegada e profetas distintos. O grande profeta dos muçulmanos foi Maomé, ou Muhammad, que fundou essa religião em meados do século VII na região da Península Arábica. Maomé foi quem escreveu o principal livro sagrado dessa religião, o Alcorão, mas também os crentes leem Torá, Salmos e alguns leem os Sunas, que são os sunitas. E, detalhe importante, para o islamismo existe todo um panteão de profetas de Alá, entre eles o próprio Maomé, Jesus, Moisés, Noé e outros personagens bíblicos. Muito bem, e agora vamos para o primeiro lugar, que também não é nenhuma surpresa, o cristianismo, com seus 2,1 bilhões de seguidores. Inclusive, essa é a religião mais seguida de todas aqui no Brasil. O cristianismo é uma religião abraâmica, da mesma forma que o islamismo e o judaísmo. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A primeira parte contando a história da criação do mundo, das leis, tradições judaicas, etc. E já o Novo Testamento conta a vida de Jesus, como os cristãos primitivos viviam, e etc. e tal. Jesus Cristo, profeta dessa religião, nasceu em Belém, na Judéia, Palestina, por volta do ano 6 a.C. E existem 3 grandes ramos do cristianismo: o protestantismo, o catolicismo e a Igreja Ortodoxa. Em razão disso, existem também concepções e aspectos muito diferentes em cada uma delas. Ou seja, assim como existem diferenças entre os grupos religiosos, que têm credos diferentes, também existem entre as religiões em si, entre os povos que as criaram, e também nas próprias formas de agir de todas as pessoas juntas. O que quer dizer que, depois a gente vê o tamanho, a importância e a pluralidade dessas religiões para a humanidade, vale a pena fazer o possível para as pessoas terem as suas religiões em paz.